Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Estelita. Se tem duas séries que abordam liderança de formas completamente opostas, mas igualmente impactantes, são Ted Lasso e Dr. House. E é quase como uma batalha entre estilos de liderança, Ted Lasso versus Dr. House. De um lado, Ted Lasso nos apresenta um treinador de futebol americano que, sem nenhuma experiência no esporte inglês, assume o comando de um time da Premier League. O que falta em conhecimento técnico, ele compensa com otimismo, empatia e um compromisso genuíno em criar um ambiente seguro e motivador para seus jogadores. A sua abordagem é centrada no cuidado com a saúde mental e emocional da equipe, criando um espaço onde todos se sentem apoiados para aprender e crescer sem medo de errar. Já a Dr. House segue um caminho totalmente diferente. Gregory House é um médico brilhante, mas extremamente cínico, sarcástico e muitas vezes cruel com sua equipe. Seu foco absoluto é no resultado, resolver diagnósticos impossíveis. E ele acredita que pressão, conflitos e até humilhações são parte do processo para chegar à verdade. A segurança psicológica, no caso de House, fica em segundo plano, sendo mais importante para ele a excelência e o sucesso a qualquer custo. Mas qual desses estilos seria mais eficaz, né, quando a gente fala de segurança psicológica? Será que a empatia de Laço cria um ambiente mais saudável para o crescimento da equipe? Ou o estilo duro e focado de House traz os melhores resultados, mesmo que à custa do bem-estar? E para enriquecer ainda mais esse papo, a gente tem uma convidada especial hoje, que é a Patrícia Ansara, que vai trazer sua visão e experiências sobre esse tema com a gente. Olá, prazer estar aqui. Eu sou a Patrícia Ansara. Estou muito animada com esse convite, com esse papo. Patrícia, é um prazer, um enorme prazer ter você aqui, compartilhando aqui com o pessoal. O Instituto de Diversidade a gente trabalha, né, com temáticas de diversidade e inclusão, então vai ser de diversidade e inclusão em segurança psicológica, então vai ser interessante a gente também trocar um pouco das nossas experiências. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui, porque você foi que me formou, né? Eu fiz a certificação em segurança psicológica no Instituto Internacional de Segurança Psicológica de Times, e é uma honra ter você aqui. Você já fez dois grandes congressos de segurança psicológica, os primeiros congressos de segurança psicológica no Brasil, e acho na América Latina também, né, Paty? Olha, no mundo do. No mundo. Então, antes da gente começar, conta um pouco dessa experiência, como tem sido trabalhar com segurança psicológica, formação de pessoas certificadas para atuar em segurança psicológica, e o que é segurança psicológica, para a gente estar no mesmo pé de igualdade, né, dos nossos nossos ouvintes em geral, poderem também acompanhar e saber que a gente está conversando sobre o mesmo conceito, a gente alinhar esse conceito. Então, conta para a gente como é que tem sido trabalhar com segurança psicológica, formar essas pessoas que vão atuar como pessoas certificadas, e o que é segurança psicológica, afinal? Legal, obrigada, Edu. Uma honra estar aqui com você. Olha, tem sido uma caminhada muito gratificante trabalhar com esse tema de segurança psicológica aqui no Brasil, especialmente porque é um tema que chegou muito forte durante a pandemia e se confundiu com muitos outros conceitos. Então, quando eu digo interessante, é também ir percebendo que as pessoas que estão procurando o instituto, estão procurando esse tema, as pessoas e principalmente as empresas mais engajadas, estão estão começando a compreender, né, que são assuntos diferentes de saúde mental, de confiança, etc. E estão buscando este apoio justamente para a gente poder falar de colaboração, inovação e resultados dentro da organização, né? Então, esse é um caminho de educação mesmo, né? Então, tem muita gente de todas as áreas e níveis hierárquicos procurando, então a gente também está vendo essa mobilização, né? Não é mais
um assunto que tem atraído só psicólogos, né? Quando a gente vai entendendo do que se trata, outras pessoas vão entendendo que elas podem fazer isso acontecer, né? Serem embaixadores. E o que é isso, né? A segurança psicológica de times que a gente fala dentro das organizações, ela é essa crença compartilhada, então é uma verdade absoluta dentro do time, né? Em que todo mundo ali, quando está trabalhando junto, entende que ali é um espaço em que as pessoas podem se arriscar sem medo, né, de sofrer algum tipo de retaliação, julgamento, piadinhas ou ser silenciado, né? Então, quando o time se blinda nessa condição de verdade, todo mundo ganha a mesma importância e relevância, né, para contribuir. Então, a gente entende que toda contribuição é uma contribuição valiosa e interessante para a gente aprender em cima dela antes de descartar ela de alguma forma, né? E aí a gente está falando dessa pluralidade de saberes, né? Dessa pluralidade de experiências, dessa pluralidade de diversidade de perspectivas de mundo, de vida, de carreira, de tudo mais, né? Então tem tudo a ver com diversidade também, com inclusão, né? E principalmente com essa condição que a gente cria para gerar ambientes mais criativos, né? Para inovação e para resultado. Bacana. Você já atrela, né, a segurança psicológica a essa com que a conseguir melhores resultados, né? E eu tive também recentemente num cliente que a gente queria fazer um trabalho de liderança inclusiva, era uma organização que estava passando por uma série de processos de reestruturação, então o clima já estava um pouco mais baixo, né? O moral das pessoas estava um pouco mais baixo, e a gente não queria fazer, vamos falar sobre liderança na diversidade, né? Liderança inclusiva, porque às vezes as pessoas não... É mais difícil, especialmente nesses contextos de estresse, né, de alto estresse, de alta ansiedade em relação ao futuro da organização, as pessoas às vezes ficam... pensam, mas diversidade agora, nesse momento, nesse contexto. E aí a gente fez um trabalho de liderança inclusiva que era essencialmente, em grande parte, um trabalho de segurança psicológica. Né? A gente fez esse trabalho de segurança psicológica no sentido de mostrar, olha, segurança psicológica é esse meio para você lidar com esse momento, né, difícil na organização, esse momento de incerteza, né, em relação a como as coisas vão evoluir, como o meu time vai evoluir, como a minha área vai evoluir. E foi muito bacana, porque a gente utilizou a segurança psicológica como também um vetor para passar essa mensagem de que a inclusão é fundamental, de que a diversidade é fundamental nesse processo. Então, eu acho muito bacana que você já trouxe isso na sua fala, que tem uma relação assim, muito estreita com diversidade e inclusão, e que quando a gente vai num cliente, às vezes a gente vai utilizar estratégias diferentes, vai usar portas diferentes para engajar nessa conversa. E foi assim, uma experiência muito bacana, né, de ver essa mudança na liderança. A gente trabalhou com média liderança e alta liderança. Né? A gente já feito antes um trabalho com a alta liderança, e a gente desceu também para a média liderança. E foi muito bacana, A gente teve uma participação excelente do CEO, super bom aluno, né, anotando, fazendo perguntas, e foi ótima essa jornada. E eu acho que se eu tivesse dito, vamos falar de diversidade, liderança inclusiva, a gente provavelmente teria um outro grau de engajamento, um outro grau de participação, de priorização. A segurança psicológica foi um meio muito interessante para a gente reforçar essa importância da inclusão. Incrível. Bacana. Vamos falar um pouquinho das séries, né? E eu estou aqui pensando por onde a gente começa. Vamos falar um pouco dessa relação com a liderança direta,
né? No Ted Lasso, o Ted Lasso começa com uma relação com a Rebecca, de buscar construir essa parceria com a Rebecca, essa proximidade. A Rebecca está... Gente, spoilers, a gente vai dar alguns mini spoilers de séries de vários anos já, né? Mas a Rebecca tá aí também. No primeiro episódio a gente já sabe isso, não é muito spoiler. A Rebecca, ela tá querendo que o time fracasse. O objetivo dela é que o time fracasse. E o Ted Lasso vai construindo essa relação, essa proximidade com a alta liderança, né? Com a gestão direta dele. No caso do House, o House ele tem uma relação muito diferente com a doutora Cuddy, que é a chefe do hospital, então é a alta liderança, né, do hospital, e tem uma relação que vai até beira não, né, chega a ser imprópria, porque eles têm um relacionamento amoroso e tudo ao longo das temporadas. Mas é uma relação de quebra de confiança por parte do Dr. House constante, né? Não só de confronto com o que ela propõe, mas também dela dar uma ordem, tomar uma decisão, ele concordar com a decisão e depois ele ir por trás e quebrar essa confiança, né? E fazer outra coisa completamente diferente. Qual é o impacto dessa relação do líder com a sua liderança direta ou com a alta liderança da organização na segurança psicológica daquele time? A pergunta de $1 milhão. Direto e reto, o impacto né, é absoluto, assim, tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas você sabe que eu fiquei escutando você falar isso? Me ocorreu, Edu, e acho que aos poucos eu vou trazendo, né, qual que é o impacto, que o Ted Lasso... Bom, a Rebecca, ela quer vingar o ex-marido, né, então ela tem uma relação muito ruim com alguém que ela um dia confiou, né, e que se torna quase o mandante da relação, então ela é muito submissa ali para algumas questões, então vamos dizer, ele é o chefe dela, né, nesse sentido. E ela então quer vingar essa relação, né? E ela fala: vou contratar uma pessoa que não entende nada para fazer o time fracassar, e aí eu vingo a outra relação. E o Ted Lasso, por outra forma, ele vem sabendo que ele não sabe nada, né? E aí acho que esse risco que ele toma, da beleza do risco interpessoal, né? Quando a gente fala da segurança psicológica, que é a gente tomar risco com a intenção de dar certo, né? Porque ninguém toma risco para dar errado, né? Então ele vem numa situação de aprendiz, ele sabe que ele vai errar, ele sabe que ele não sabe as coisas, e acho que ele não vem numa situação de sabedor e de especialista e de ultra, né? Então ele vem numa condição de curioso, ele vem numa condição de eu vou precisar fazer aliados, eu vou precisar que as pessoas me ensinem, né? Então, eu acho que essa mentalidade que ele vem, que é muito lindo, vai fazendo com que ele insista, né, intencionalmente, em criar essa conexão com a chefe, que é resistente em muitos momentos, né? E ele enfim, vai fazendo de um jeito, né, que leve, lúdico e por sabores sensoriais, né? E ela vai entendendo que ele é uma pessoa muito interessante, assim, legal, que vale a pena o voto da confiança, né? Então eu vou dar para você esse voto aí da confiança, né? E aí, a forma como ele vai se conectando com ela e vai levando para o time o que ele vai entendendo, ou ela vai falando para ele, e ele vai falando para o time, não sei, me explica, tenta isso, entra aquilo, né? E o time primeiro faz uma graça, depois se desconfia, mas acho que essa pureza, dessa intenção de eu tô aqui aprendendo, quem sabe são vocês, né? Eu não sei nada, eu preciso de vocês, né? Eu sei, assim, liderar time, eu sei fazer outras coisas, né? Um pouco assim, não é explícito, né? Mas o Dr. House, ele não tem uma mentalidade de aprendiz.
né? Ele tem uma mentalidade de ultra especialista, além de ser narcisista, né? Ele tem uma mentalidade ultra de especialista, de ser uma sumidade, ultra técnico, né? E que, enfim, ele não pode fraquejar para ele, né? É uma autocobrança, né? Então, assim, ele não pode não saber, ele tem que ser melhor que todo mundo, né? Ninguém é melhor que ele vem nessa condição, né? Então, a relação que ele vai estabelecendo com essa mulher, né? Então, tipo, ó, eu vou usar você para isso. Para isso aqui ninguém entra. Eu sou impermeável nessas questões técnicas de conhecimento, né, do que fazer, etc, né. Então, tem um abuso das relações todas, né, assim. E me ocorreu aqui, sabe, Edu, a gente falando dessa mentalidade de aprendiz e da tomada de risco, que quer dizer isso, eh, eu vou errar, é experimental, né, com certeza, estamos junto, não estamos junto, como é que vai ser? Então esse líder que entra nessa condição de: "Eu preciso de vocês, porque eu não sei o que vocês fazem, mas olha o que eu sei fazer", né, isso impacta demais, né, no comprometimento desse time falar: "Vamos apostar nisso também", né. E acho que ao longo da primeira temporada tem altos e baixos, né, tem muitas desconfianças, tem assim: "Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo?". Mas assim, e ele com aquele lema dele, né, então, até que o time vai entendendo que ali tem qualidades, né, das quais eles podem. E outra coisa que ele faz, ele não troca ninguém, né, me É. ocorreu aqui, ele não é um líder que chega e fala: "Preciso da minha turma". Não, ele fala: "Essa turma que eu tenho, deixa eu conhecer cada um, para poder entender quais são os talentos, né, e quem que é melhor em quê". E acho que é isso, dá o voto de confiança também para cada um. E aí ele, né, tem esse jeito de apreciar, de reconhecer, de estimular, tudo isso que vai, de alguma forma, sendo a cola desse time que também não está colado, né, tá com a moral super baixa, né. Faz E, sentido, assim? Tipo, acho que sim, sim, super, super. E eu fiquei pensando, você falou do lema, né, do Ted Lasso, que é o acredite, e eu me lembro que ao longo da formação você também tinha um lema, que era o confia no confio em você. processo, É né? verdade, Edu. Voltando para essa questão da relação também, né, da relação com a alta liderança da organização, como você tem percebido no mundo, né, em que há muita desconfiança, que a gente precisa de resultado imediato, de que a gente de que às vezes, né, as altas lideranças têm pouco tempo, têm pouca atenção, como às vezes já tiveram experiências de, né, puxa, pegar um exemplo, né, de abraçar a árvore, né, vamos abraçar a árvore, vamos fazer isso daqui, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, como você percebe esse processo, você atuando nas empresas e nessa jornada da liderança, de construir essa confiança da alta gestão no processo, né? Que a gente vê muito nessa construção da primeira temporada do Ted Lasso, que, por sinal, a gente também já falou sobre ela, já falamos sobre essa primeira temporada no episódio de masculinidade, lá atrás, né? Mas hoje a gente vai um pouquinho mais longe, que a gente vai falar também da segunda e da terceira temporada. Como você percebe essa confiança sendo construída no processo, trazer o believe, né, o acreditar do Ted Lasso, para você atuando dentro das organizações e para esse líder também buscando essa legitimidade da alta gestão, que às vezes está habituada a um modo de funcionamento mais imediatista, eu quero tudo rápido, eu quero informação
super mastigada, não quero nenhuma explicação, eu tomo a decisão aqui. Então, como é que é esse processo? Nossa, acho que me vieram várias coisas na cabeça, assim, né, porque acho que primeiro tem líderes e líderes, né, Edu. Então acho que tem aquele líder que não sabe, mas quer aprender, né, então ele entende que do jeito que não tá bom, né, mas ele não sabe por onde começar, e isso já é um caminho de muita abertura. Então quando eu trabalho com esses líderes, a minha conversa com esta pessoa é de, eh, escuta o que as pessoas têm para te dizer, né, e maneja aquilo que você vai dar conta, aquilo que você não vai dar conta e, né, e pede ajuda no que for necessário. E eu vou estar lá com você e o seu time vai estar lá com você, né. Você não vai fazer nada disso sozinho, né. Tem líder que não quer, tá, então ainda não entende o quanto que isso vai ajudar, porque está muito, muito imerso numa pressão e quase que não consegue olhar cenários, né, que sejam, diferentes daquilo que está vivendo. Mas eu acho que em comum tem um aspecto de que, de alguma forma, essas empresas que estão absolutamente, né, só focada no resultado e tudo mais, e resultado é muito importante, a gente vai trabalhar para ter resultado também, né, para voltar e falar assim: "Nossa, a gente fez isso, olha que legal". De uma forma, elas também estão procurando passos rápidos, milagres, os 4 passos para, os 3 passos para, faço, pá-pá-pá. Então, quando eles percebem que pequenininhos passos já mudam o clima, já faz sentido, já alcança-se um resultado, né, eles ficam muito surpresos, né, nesse sentido. Então, agora, Edu e Pedro, tem líder que sai da sala, não aguenta, né. Quando a gente começa a falar alguma coisa do tipo: "Agora vamos escutar as ideias", ou quem sabe se a gente conseguir aqui ouvir todo mundo sem julgar, ou as pessoas tem líder que fala: "Isso não existe aqui, aqui eu que mando e aqui eu que saio", né. E então nesse caso a liderança ela ocupa um papel fundamental, né, então ela precisa querer saber. E pegando o gancho de associação livre, saiu uma pesquisa na Gallup a semana passada, de que esperança, né, acredite, é um das características que os colaboradores estão mais precisando dos líderes hoje em dia. Olha, Muito impressionante, né. Entrou no é, top 4, né. Hope, então a é, esperança, as pessoas estão precisando de líderes que falam: "Vamos tentar, vamos lá, vai dar certo, não sabemos no que vai dar, mas vamos experimentar junto", né. Tem times, por exemplo, que não caminham, porque essa liderança não se dá bem com o superior, né, com a pessoa superior, então não consegue, de alguma forma, filtrar, né, isso, acaba que repassa, né, tudo para o time. Então acho que tem muitas situações diferentes, sabe, Edu, que eu tenho percebido, assim, mas normalmente quem busca para fazer um programa mais transformador, assim, está entendendo que isso vai ajudar o time a performar melhor, então vai trazer resultados e ainda assim vai ajudar na qualidade e na qualidade das conversas, né, e das relações, sabe. Eu não queria ser muito repetitivo, né, mas o que você acabou de falar, pensei em te perguntar comparando, assim, o Ted Lasso, né, porque ele tem esse cuidado emocional com o time, com as pessoas que ele trabalha, e o House já tem um comportamento mais frio e pragmático, né, e aí a minha pergunta seria, quando a gente pensa em segurança psicológica, você acredita que essa abordagem do House, apesar de ser mais rígida e mais fria em alguns aspectos, pode ser efetiva em determinados contextos, ou realmente é uma abordagem que não cabe em momento algum? Boa pergunta, Pedro. A gente precisa saber ser frio no sentido de assertivo
e tomar decisões que são difíceis e impopulares dentro de contextos, sem desrespeitar, né? Sem humilhar, sem desvalorizar, né? O Dr. House, ele sabe tomar decisões frias e calculistas e assertivas sob pressão. É uma qualidade ótima que ele tem, mas ele faz isso de uma forma muito desajustada, né? Assim, tem uma desinteligência emocional ali, né, por trás. Então ele erra absurdamente por questões pessoais dele, né, que ele traz, ele erra absurdamente ali na mão. Então, acho que isso conecta que quando a gente diz que segurança psicológica não é um lugar confortável, né, gostosinho, onde tudo pode acontecer, né, mas a gente precisa de líderes assertivos, a gente precisa de líderes que em algum momento vai falar: "Agora é todo mundo, quero ouvir, que ideias vocês têm, não sei fazer, o que vocês acham, que mais, o que a gente ainda não viu", enfim. E tem líderes que precisam falar: "Olha, a decisão é essa, tá tomada, né, e a gente vou precisar que a gente fique junto por conta disso, disso, disso", a gente se agarra em algo que é maior, e aí depois a gente, pode conversar sobre os desconfortos, sobre tudo mais, mas agora a gente precisa ir, bora. Mas esse líder que faz só isso, tá criando um abismo, né, entre as pessoas. Então, o líder que sabe fazer isso, esse conectar, esse aproximar, né, não cria esse abismo e quando essa pessoa é capaz de dar, decisões ou, né, orientações assertivas e difíceis e impopulares, o time basicamente já está engajado, entendeu que naquele momento tinha que ser daquela forma e depois vão conversar sobre isso, sabe. Então acho que nenhum e nem outro, né, o próprio Ted Lasso ele capota, né, derrapa várias vezes, precisa tomar decisão e não Sim. consegue, e depois ele faz aquele, né, aquela rodada lá com entre eles, né, o Birds, o assistente, o outro, né, que ele chama aquela reunião de tipo, até uma descarga emocional, assim, né, que ele faz, mas até que ele chegue Uhum. ali, né, ele capota, né, e tem pressão e tem resultado, aí ele vai encontrando esse equilíbrio, né, ao longo do caminho. O próprio time fala: "E aí? E aí, o que que é fazer? Por que que você fez isso? Por que que você pôs esse no campo? Por que que você pôs esse no tirou? Por que que você deixou embora, né, aceitar uma outra proposta? Como assim? Tarará. Por que que você perdoou o outro?", né, então ele dá umas derrapadas, até que ele encontra ali o meio do caminho. Derrapar é normal, né, ser humano. Mas ele tem um time que fala: "Oi, não tá legal, vamos lá?". E é interessante isso, que você puxou esse gancho que para mim é uma cena muito marcante, a cena que na primeira temporada, eu acho que é no final da temporada, nos últimos episódios, o Coach Beard fala para ele, né, dá uma bronca nele, porque ele está falando, não, mas tudo bem, o importante é que o pessoal está se gostando, que o pessoal, o time está mais junto, que o outro está mais confiante, e aí o Beard fala, não, mas peraí, não obter resultados no mundo real tem impactos para as pessoas, tem impacto na carreira desses jovens, tem impacto, né, nas possibilidades deles de conseguir patrocínios, de conseguir trabalhar, ir para times, evoluir na carreira para times, né, de mais sucesso. Então, o resultado ele importa. E é interessante, né, você está trazendo esse elemento, né, de que o aceitar o erro, né, aceitar que a gente está aprendendo, ter essa mentalidade de aprendiz, e também perceber que às vezes a gente vai muito nesse outro extremo, né, que a segurança psicológica não é o oposto de resultados, mas que as pessoas às vezes quando estão aprendendo elas focam exclusivamente nesse clima no time e deixam de lado, podem deixar de lado, algumas pessoas podem deixar de lado os resultados, né? Então, eu acho que essa cena é um exemplo fantástico de segurança psicológica, porque o outro coach se sente seguro para falar, olha, acorda. É, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui é
um impacto do outlook, da visão de mundo. Aí eu acho que a gente pode incluir também das pessoas do time, não só do líder, da visão de mundo de cada pessoa, porque a gente tem dois personagens assim muito diferentes, né? O Dr. House é uma pessoa pessimista, uma pessoa que desconfia dos outros ou subestima a inteligência das pessoas, e uma visão muito negativa sobre a natureza do ser humano. E o Ted Lasso tem uma visão muito positiva, muito otimista da natureza do ser humano, e que também na segunda temporada a gente começa a mostrar que tem uns aspectos também de sombra nisso, né? Essa questão da positividade tóxica. Como esses diferentes outlooks no líder e nos membros da equipe pode impactar a segurança psicológica. A gente vê no Ted Lasso, como você mencionou, ele mantém a equipe, e aí a gente tem o Nate, que é uma pessoa ali que está também, né, com as questões pessoais, aí trabalhando as questões dele, e acaba saindo. Né? Como isso impacta e qual é esse papel também do time, da equipe e do líder, porque eu gosto de utilizar muito o conceito de segurança psicológica de times para dar protagonismo para as pessoas, né? Para as pessoas perceberem que elas não são meras recipientes das decisões do líder dentro da equipe, que elas têm também um papel ativo na construção daquele clima naquela equipe. Então, como esses outlooks, essas visões de mundo podem impactar as dinâmicas dos times? Eu acho que tem uma coisa muito comum nos dois, né, que é o medo da rejeição, que é natural de todos nós, seres humanos, né? Só que o medo da rejeição faz com que o Dr. House tenha essa visão de mundo, né, pessimista, né? Então, onde alguma coisa já não deu certo, ele tem todas as questões, ele atua de uma forma mais agressiva, intimida e tudo mais. E o Ted Lasso, ele também, por medo da rejeição, ele vai construindo relações e se preocupando mais com a harmonia do grupo do que, né, se colocar como de uma forma mais firme. Mas ele tem esse olhar mais positivo. Então, esse termômetro de humor, né, faz muita diferença, né, na forma como a gente vai se expressar e conduzir as conversas. Até acho que, assim, sem entrar muito, né, na psique profundamente, assim, tem uma questão de que o estado de positivo do Ted Lasso, ele percebe, o time percebe que está entrando na sombra quando ele está só na harmonia e na relação, né? Só que esse estado de otimismo e de abertura também, por outro lado, é o que possibilita o time penetrar e falar: cara, vamos encontrar o equilíbrio, né? Então é um estado de humor que está aberto para o mundo, sabe assim? E aí, quando ele se enfrenta numa situação de o que eu tenho que fazer agora, e aí ele lembra da esposa, do filho, papapá, tem as crises de ansiedade, começa a beber, aí vai para terapia, porque ele vai ter que enfrentar esse medo. Mas esse estado de humor dele, de mundo positivo, né, de que vai dar certo, de que believe, etc., de alguma forma, é o caminho de abertura, né, para que ele também escute feedbacks a respeito dele, né? E é a força que ele usa para levantar a moral de cada um, e não só do time, né? De cada um, e não só do time. Mas, ao contrário do Dr. House, né? Ele é tão absolutamente fechado, ensimesmado e com medo de tudo, que ninguém consegue falar para ele
tá ruim. Não, as pessoas falam entre elas no café. É tipo o time que sai da reunião e vai para o café falar mal do chefe, mas quando tá na reunião não consegue falar, né? Não consegue falar. Já tentou, já levou porrada, já levou patada, já levou olhada, já levou. Não consegue, então eles vão para o café e falam mal do chefe, porque ele realmente não tem essa abertura para o mundo, né? Então, acho que talvez esse outlook aí tá predisposto a aprender, né? E ele enfrenta a sombra dele para isso, né? E o outro não está disposto a aprender, né? Eu recebo demandas, vamos trabalhar vieses, em um contexto em que já existe práticas, né, racistas, LGBTfóbicas, criminosas, né? Vamos falar, gente. E aí você fica tipo, vieses é um trabalho para dinâmicas que ainda não estão nesse estágio de toxicidade, né? Então, eu sinto que o conceito de viés, muitas vezes, ele é utilizado como substituto para não falar o real problema. E aí, o que vem como demanda é assédio moral, assédio sexual, né? E aí você também falar, olha, a gente precisa olhar os processos, não adianta, tipo, vamos criar esse espaço seguro dentro do time, se a organização está disfuncional, se os processos estão disfuncionais, se não existe uma gestão de consequência. Né? Mas como a gente trabalha muito com desenvolvimento humano, né, as demandas às vezes vêm nesse formato e uma forma é como uma forma de evitar falar o problema. Né? Então, não vamos falar assédio moral, assédio sexual, até porque provavelmente pode gerar um risco de imagem para a organização, um risco trabalhista. Então, vamos falar de segurança psicológica. Não vamos falar de racismo, não vamos falar de LGBT, vamos falar LGBTfobia, né? Vamos falar de vieses inconscientes. Você percebe isso também, às vezes, nas demandas? Mas super, super. Então, assim, as pessoas não falam dos problemas porque ficaram nesses 3 últimos anos cuidando de um espaço seguro, acolhedor de escuta, né? Eu não sei se a gente, brasileiro, ou mundo, acho que também nos Estados Unidos também, pelo que eu ouvi da galera do Google ali, se a gente está com preguiça de falar psicologicamente seguro, então a gente fala seguro, safe place, espaço seguro. E não é psychological safe place, né? Espaço psicologicamente seguro. Aqui no Brasil também, espaço seguro, espaço seguro. Espaço seguro, gente. Pensa no espaço seguro. Tipo, não tem risco. Tá tudo certo. Fica. Beleza? Então a gente foi criando espaços seguros. A gente pode falar, não pode mexer, não pode. E não é isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que ter criado espaços psicologicamente seguros para as pessoas se arriscarem, sair do conforto, falar. Né? Então agora a gente tem esse movimento de falar, mas vocês trabalharam errado segurança psicológica, vocês trabalharam o conforto. A gente tinha que trabalhar o desconforto para crescimento. O espaço seguro é o conforto. Quando a gente fala de segurança financeira, de segurança física, é essa segurança de tipo sem risco. O que a gente quer é risco, risco para crescer, né? Então também tem essa questão né, de ajudar as pessoas que estão chegando e procurando, de falar psicologicamente seguro, para a gente tomar risco de crescimento junto. Não é espaço seguro, onde a gente não mexe para não tomar risco, sabe? Essa diferença. Então, acaba que tudo vai virando um escudo, e um escudo aqui é psicologicamente, aqui é um espaço seguro. Então, a gente fala de viés, a gente fala de espaço seguro, né? Vai virando risco, só que distorcido, né? Os conceitos estão distorcidos, o entendimento está distorcido, e aí a gente tem outro movimento de mentalidade, né, para fazer acontecer, sabe?
Acho que esse é um desafio também, pelo menos do Instituto, imagino que o de vocês também. A gente tem, a gente encontra muito esse tipo de demanda, e aí eu sempre busco trazer, e eu busco trazer também quando eu estou nas intervenções, né? Falar, olha, gente, isso daí, aqui a gente não está falando do seguro no sentido de também da pessoa ter um assédio moral, um assédio sexual, a No segurança física, a respeito, segurança no emprego, exato. né? A segurança emocional naquele espaço de você ter Mas não que falar ir de para o banheiro assédio e é manter um chorar. espaço Hã? seguro. Não falar do É, assédio é manter um espaço seguro. Na é, verdade, o que a gente quer é que as pessoas falem, cara, tá errado fale, aqui, vamos mexer nas exatamente. coisas aqui dentro, né? Esse risco do crescimento, né? Sabe, quando o Pedro vai trabalhar com vocês, quando faz a faculdade, quando você resolve fazer um podcast, quando a gente muda de trabalho, muda sabe, tudo isso é o risco do crescimento, né? E se a gente fala, vamos ficar quietinho, não vamos tratar das coisas, a gente tá. E aí, como a gente faz para mexer as pessoas? Porque ninguém gosta de mudança, né, Edu? Ninguém acorda e fala, oba, hoje eu vou mudar tudo, né? Então, assim, a gente precisa dessa mobilização. Eu discordo, o Pedro adora uma mudança, o Pedro gosta de mudança, né, Pedro? Que ótimo, né, que continue com Pior essa que mentalidade de crescimento, porque as eu mudanças geram isso, né. do nada, Edu, tive uma ideia, vamos fazer tal coisa. Mas então eu ia até falar da minha experiência pessoal, né? Vocês estavam falando e eu estava pensando nisso, porque eu já tive algumas experiências bem desconfortáveis de ter alguma ideia, de não ter essa abertura, de já ter o receio de propor alguma coisa e aquilo já ser interpretado negativamente. E de, em contrapartida, dou um exemplo mesmo do Instituto, de me sentir confortável, de chegar, olha, Edu, tive uma ideia, e aí? Mesmo se ele fale, não sei, não acho que seria bacana essa, mas aí ele chega e fala, mas e se a gente fazer tal coisa? Aí já não dá uma sensação de, não gostou, odiou, eu sou um lixo e tudo que eu falo é ruim, né? Porque dependendo da forma como você dá esse retorno, a pessoa pode interpretar de qualquer ideia que ela tem é ruim, que ela não deveria falar e sentir receio se tiver uma próxima, não vai querer dizer, porque a pessoa já abordou com agressividade, né? A gente falando do Dr. House, muito provavelmente, numa vida real, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa, ele ia acabar com a pessoa, né? Então, já não tinha uma abertura, né? O time às vezes nem queria falar nada. Agora, se você tem alguma ideia, se você tem alguma questão, às vezes até pessoal, que você quer sentar, conversar, ver como que pode lidar com aquilo no trabalho, e você sabe que depois daquela conversa, nada de negativo vai te acontecer, porque você tem, pelo contrário do que você falou, né, não é exatamente um espaço seguro de não podemos falar sobre isso aqui, e sim podemos falar sobre qualquer situação e não pense que uma bomba vai explodir na sua vida a partir daquilo, você consegue se sentir mais confortável. E falando pessoalmente, eu me tornei uma pessoa até mais positiva, eu diria, e tenho mais vontade de falar. Eu não sei se o Eduardo lembra como eu era antes, eu acho que eu era muito para dentro, ficava muito com vergonha, com receio de falar. Isso que você está trazendo é tão importante, eu acho que me conecta com um ponto fundamental do conceito da segurança psicológica, que é sobre reação. Ao longo do tempo, e a gente vai escutando de mercado e artigos, todo mundo, né, agora é expert em tudo, né, vocês sabem. Então, tá fácil, né, a gente ser expert em tudo. A gente foi reduzindo, pelo menos o meu trabalho foi sendo reduzido a falar sobre erros, a trazer ideias, e não é sobre, isso é muito importante, não é sobre o movimento individual. Tem nada a ver sobre o movimento individual, tem a ver como as pessoas vão reagir àquilo que você vai trazer. Então, o fato desse exemplo que você está trazendo, do Edu falar, vamos, né, que talvez não isso, mas esse isso, aí você vai construindo, vocês vão construindo outra coisa junto. É diferente se ele tivesse falado,
ó, chega de ideia por enquanto que a gente está cheio de coisa para fazer, sei lá. Você ia segurar, né? Você ia segurar, não foi nem intenção dele te silenciar, mas vamos supor, o jeito que reage. Então, quando o grupo reage de uma forma não positiva em relação àquilo que está sendo dito, que pode ser um desconforto, uma ideia, um erro, um papapá, a pessoa não vai trazer de novo, é ponto. Então, não é sobre eu levar, não é sobre falar de erros, é sobre a gente ajudar o time a reagir positivamente àquilo que está vindo. É causa e efeito, ação e reação, já dizia Newton lá atrás. Toda ação tem uma reação, é isso. É sempre sobre reação, não é sobre a intenção pessoal. Né? Então a gente precisa ajudar as pessoas, os times, quando estiverem juntos. Segura, né? Faz pergunta, sabe? E se? De onde tá vindo isso? Papapá, né? A reagir com curiosidade e positividade diante daquilo que está vindo. Nem que seja obrigada por trazer essa ideia, mas agora a gente precisa focar nisso. Segura, semana que vem você traz, sabe assim? É uma reação dizendo agora a gente não vai conseguir dar conta de fazer isso, sabe? Então é sempre sobre reação. É reação coletiva sobre alguém que está se manifestando individualmente. Não é estimular as pessoas para falarem, sabe? É o grupo se organizar de uma forma a reagir positivamente para estimular, porque entende que tudo que vem é aprendizado, né? Então, isso é muito Totalmente. fundamental, sabe? Dentro do conceito. A gente tomar cuidado para não reduzir. Aqui ninguém fala do erro. A gente tem que olhar a pessoa que não fala, a gente tem que olhar o que está acontecendo, que a gente está reagindo de uma forma que ninguém está falando do erro, né? Não é as pessoas que não falam, né? Nossa. E Obrigada eu por acho trazer, que muito você bom. trouxe também um ponto assim, fundamental na minha jornada de crescimento na relação com o Pedro, também de quando eu recebo uma ideia, uma proposta, entender, olhar para tipo como eu estou me sentindo aquele dia, o que estava acontecendo, que é um dia que você pode ter tido um dia ruim, uma série de coisas, mas também refletir sobre o canal. Eu tenho feito, eu não sei se você percebeu já, Pedro, eu tenho feito essa coisa também de às vezes falar, olha, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso, a gente volta numa outra reunião. O Pedro, uma semana passada, ou semana retrasada, veio com uma ideia, e aí eu falei, cara, se eu reagir aqui no WhatsApp, né? Aí eu falei, se eu reagir aqui no WhatsApp, a gente... Eu pensando, né? Não disse tudo isso, mas eu pensando, se eu reagir aqui no WhatsApp, pode ficar muito sim ou não. Vamos marcar uma conversa para a gente aprofundar. Então, a gente também, nessa reação, refletir sobre o canal. Qual é o canal que a gente vai utilizar? Vai ser áudio? Ainda mais hoje em dia, né? É áudio, é e-mail, é WhatsApp, conversa normal, é uma reunião, é sentar para conversar. Sentar para conversar fica um pouquinho mais difícil, porque eu estou em São Paulo e em Salvador, pessoalmente, mas é você ter na minha jornada de crescimento como líder na relação com o Pedro, isso tem sido uma coisa que eu tenho prestado cada vez mais atenção. Né? O meu momento, né? Como é que eu estou hoje, né? Para acolher ou não, e depois qual é o melhor momento, qual é o melhor canal para a gente lidar com isso, para não ser para não estar nessa posição de liderança heróica, porque às vezes até sem pensar a gente entra nesse modo de sim ou não. Sim. E eu acho que pode ser muito mais enriquecedor para a conversa a gente sair desse sim ou não e sentar e vamos conversar. Às vezes não, às vezes é prático, né? Mas quando a gente está lidando com novas ideias, com novos inputs, coisas diferentes, a gente poder estar nesse sim ou não. E eu acho que outra coisa fundamental da segurança psicológica e que eu também sempre trago quando eu falo de liderança inclusiva, né, é não baixar a régua. Não tem a ver com baixar a régua, não tem a ver com, tipo, eu não posso dar um feedback mais duro para o Pedro, então
eu não vou falar sobre isso. Não, tipo assim, quando eu não gostei, ó, esse texto não está legal, isso está meio vago, isso daí, não, isso aqui tem que mudar, esse card tem que mudar. Então, tipo assim, a gente ser factual às vezes, mas ser exigente também com a entrega. Eu acho que faz parte desse processo de estimular as pessoas, essa reação, como você falou, né, no time, a gente ser exigente uns com os outros. Né? Dentro do time, a gente tem um grau de exigência alto para poder desafiar as pessoas realmente a virem com novas ideias, novas sugestões, porque se é um clima muito bonitinho, todo mundo se gosta, e a gente não tem desafio no trabalho, não vai ter inovação. A inovação não vai vir. A inovação vem do desconforto, vem do conflito, né? Do conflito saudável. O Ted Lasso é sobre um time de futebol. Aliás, eu adoro o Ted Lasso porque é o menos possível sobre futebol, né? A gente vê cada vez mais essa reflexão de que o futebol, eu falo como analista que não gosta de futebol, que não assiste futebol, mas a gente vê cada vez mais os times que se organizam, as equipes que se organizam como times e que jogam como times, despontando das equipes que têm as estrelas individuais, né? No caso do futebol. E a gente, quando olha, no caso do Dr. House, a medicina, ela ainda tem esse contexto muito individual. Eu estava aqui estava olhando, o Dr. House, a última temporada é de 2011. Então, já tem aí 14 anos da última temporada. Isso, sei lá, no início dos anos, quase no iníciozinho dos anos 2000. Existe ainda áreas em que o trabalho exercido pelo grupo de pessoas, que não necessariamente é um time, é individual e a segurança psicológica não precisa existir. Nossa, essa pergunta é muito legal, Edu. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o futuro é colaborativo, certo? A gente só vai encontrar soluções para os desafios do mundo se a gente pensar junto, né? No entanto, quando a segurança psicológica ela entra como um modelo de funcionamento para aprendizado de time, tem time que não tem aprendizado junto, não porque não tima, porque a natureza do trabalho ela não é colaborativa. É uma natureza de coordenar as tarefas. Então não tem aprendizado, eu faço o meu, você faz o seu, e no final a gente soma. Telemarketing, a gente soma. Isso é muito importante por duas questões. Primeiro, porque a gente fala que o mundo é colaborativo, que a gente tem que ser colaborativo, então a gente fica fazendo team buildings e atividades e workshops para que todo mundo saiba fazer as coisas de forma colaborativamente. Aí tem que ser a colaboração, as pessoas não colaboram. Mas é quando elas chegam nos dias a dias, elas não colaboram, não porque elas não querem, porque elas não precisam. Então a natureza do trabalho importa muito, né? Então esse primeiro entendimento de contexto, de qual é a natureza do time que eu vou trabalhar, ela é fundamental para poder alinhar a expectativa. Então, times que aprendem junto precisam tomar decisão junto, comitê de crise, de clima, de diversidade, de o que for, né? O projetos, tudo mais que precisam criar juntos, ou lideranças, né? Que precisam sentar e tomar decisões de negócio. A segurança psicológica é motor, é vital. É vital, senão esse time não vai colaborar. Dicas para quem quer aprender como fazer e como não fazer. Um documentário na Netflix eu gosto muito, muito, muito. É um documentário de 1 hora e pouquinho sobre a Boeing, né, que chama Queda Livre, que a Boeing sempre foi referência de muita segurança, né, das melhores aeronaves do mundo. E em algum momento, quando teve troca de gestão, né, e uma troca de gestão menos focada em como a gente desenvolve aeronaves as melhores do mundo, muito mais focada em custos, né, e algumas decisões, enfim, foram sendo feitas para garantir eficiência de custo, né, em que foi silenciando erros evitáveis.
né, de acontecer. Então, as pessoas foram sendo pressionadas para tomar decisões, apesar de saber que ia dar ruim, né? E foi quando teve uma sequência de acidentes com aeronaves da Boeing, né? Inclusive, eles falam sobre segurança psicológica nesse documentário, então ele é muito incrível, chama Queda Livre. Entre outros, vou seguindo? Vai seguindo, vai seguindo. Vou seguindo, acho que série O Urso, The Bear, ali da a HBO, né, Max. Maravilhosa, é uma série altamente estressante, porque o time é ultra disfuncional, né, dentro de restaurantes. Então, não só ele é disfuncional em todos os aspectos, mas ele tem atritos o tempo inteiro, né, de relacionais e tudo mais. Então, mas é uma série que, conforme você vai vendo, você vai tendo a esperança, confia no processo, né? Tá indo para a terceira temporada, então a gente tem a esperança de ser uma Ted Lasso, assim, né? Que eles vão encontrar um caminho de funcionalidade. Mas é muito, muito incrível. E aí, no aspecto de que como é que é um time disfuncional quando não tem segurança psicológica. E filme, né? É um filme antigo que eu gosto muito, muito para exemplificar, que é baseado numa história real, que é O Homem que Virou o Jogo, O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt, chama Moneyball. Então, é uma história real do mundo do beisebol, né, em que finalmente entra um técnico que escuta uma pessoa que está sempre nas reuniões de decisão, mas nunca fala, mas que é a pessoa que tem os dados analíticos do time. Né? Então, ele convida essa pessoa para falar, e quando essa pessoa começa a trazer informações que nunca ninguém teve, né, eles conseguem mudar a estratégia enfim, definição de time, de jogadas e tudo mais, que jogador que compra e vende e tudo mais. Então, é uma história muito incrível com o Brad Pitt, o homem que mudou o jogo. Eu tenho duas indicações. Uma, eu queria dar um contraponto do Dr. House, que é o filme do Pat Adams, né? O Pat Adams, ele faz um trabalho, é a história de um médico que desenvolve uma clínica paliativa, né, de cuidados paliativos, e essa clínica, né, mostra como trazer o humano de novo ao centro da medicina. Ela passa por esse ambiente de confiança, de segurança psicológica. A gente não falou, né? Confiança e segurança psicológica não é a mesma coisa, mas é um filme muito interessante que mostra como em algumas áreas onde já ainda existe, onde ainda já persiste esse modelo, né, do herói, da pessoa que sabe tudo, que vai fazer tudo sozinha, ele mostra o oposto, né? Essa importância da construção da comunidade, até mesmo, especialmente na medicina, que é uma área tão complexa, é uma ciência não exata. E uma outra indicação, gente, eu não sei nem se esse é tão de segurança psicológica, eu estava aqui pensando, mas é um filme tão bom que eu tenho que indicar, não tem jeito. Conclave, que é um filme que está concorrendo ao Oscar esse ano, de 2025, para mim é um dos melhores filmes do ano. Não é melhor e não vai ganhar do Ainda Estou Aqui, né? Que todo mundo está torcendo para Ainda Estou Aqui. Mas é um filme realmente muito bom, um plot twist no final, de, né, deixar o queixo caído. E é um filme que fala sobre essa pessoa que tem esse papel de construir esse espaço de buscar esse consenso, né? O processo do conclave qual é a palavra que eles usam da eleição do Papa? Conclave. É conclave, né? É conclave, isso. É um processo de busca de consenso, não é meramente um processo democrático. Apesar dele ser decidido de uma forma com uma maioria, é um processo de busca de consenso. E mostra como esse arcebispo, né, principal, que é interpretado pelo Ralph Fiennes,
ele vai conversando. É um filme de diálogos fantásticos e de como ele vai acolhendo as pessoas, mantendo uma certa distância reflexiva. É um filme de diálogos impactantes e reflexivos, né? E essa pessoa vai entendendo o seu papel ali dentro daquele processo. E é um filme realmente muito, muito, muito interessante. Eu super recomendo. Se você ainda não assistiu, corra para o cinema, porque é um filme fantástico. Então, eu não sei até que ponto ele é totalmente sobre segurança psicológica, mas ele é um filme sobre processo de busca de consenso, é um filme de diálogo, buscar encontrar, entender da onde as pessoas estão, confrontar, escolher em qual momento eu preciso agir e como agir. É um filme realmente espetacular, espetacular. E essas são as minhas dicas. Além de ser um filme de fofoca, é sobre os papas também, né? É um filme Isso é muito legal. Boa. Bom, então a minha indicação é o filme Como Vender a Lua. É um filme que tem na Amazon, é uma comédia, em que a protagonista, que é feita pela Scarlett Johansson, a Margaret, ela é uma mulher que trabalha em uma agência de vendas e acaba se envolvendo em um plano completamente improvável para convencer investidores a financiarem a venda da Lua, né? E aí, todo o filme ele tem muito a ver com segurança psicológica, que ela só consegue seguir em frente porque pode se expressar e errar sem medo de ser julgada, né? A confiança e a abertura emocional são fundamentais para que ela consiga trabalhar em equipe e buscar as soluções, enfim, para ter resultados e colaboração. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar também uma reflexão, né? Como o ambiente em que a gente está impacta a nossa confiança, o nosso crescimento e a nossa saúde mental, né? Será que a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente sente medo de errar? E se você curtiu a conversa, nosso bate-papo, siga a gente no Instagram, @diversiartepodcast, e não se esqueça que se você estiver no YouTube, deixe o seu like e se inscreva no canal, e no Spotify, aproveite para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Também quero agradecer a contribuição da Patrícia hoje, que foi maravilhosa. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.